Feminino na Praça Abrantes com Tony Sanches e Naira Tavares. Boa tarde, gente. Boa tarde, Camaçari. Vamos nessa. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha de inteiro, vida de artista. Saca dinheiro, vai de motorista, no seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, dança batistaca com a sua